Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo muito interessante, meus irmãos, a respeito das lições bíblicas da escola dominical. E o Verbo se fez carne. A gente vai para a lição número 3 do dia 20 de abril de 2025, meus irmãos. A verdadeira adoração. Então, se você não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, um comentário, compartilhe esse vídeo muito importante para nossa edificação e para a gente alcançar, a nossa salvação da alma, que é o que Deus mais importa, Deus quer te abençoar, Deus quer realizar os teus sonhos, mas Deus ele precisa que você esteja em primeiro lugar preocupado com a salvação da sua alma, em primeiro lugar. E para isso você precisa conhecer Jesus, conhecer mais sobre os ensinamentos de Jesus. E agora a gente vai estudar sobre a verdadeira adoração. Estamos aí numa semana aí de comemorações, e muitas pessoas comemoram, a Páscoa. Eu não vou falar muito sobre a Páscoa, vou deixar para o próximo vídeo, que eu quero tocar um louvor, e você acompanha o próximo vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre a Páscoa. Aqui a gente vai meditar sobre a lição, sobre a revistinha da Escola Bíblica, e desde já está feito o convite, mais uma vez, para você ir com a sua família todo domingo às 9 da manhã nas igrejas Assembleias de Deus, na Escola Bíblica Dominical. Então, pessoal, eu quero fazer uma breve oração. A gente vai meditar sobre o tema a verdadeira adoração, que Deus, a Bíblia fala que Deus ele é espírito e importa que as pessoas o adorem, em espírito e em verdade. Então Deus, ele quer que você o adore em espírito e de verdade. Deus não quer sacrifício. Deus não quer que você fique 40 dias sem beber cerveja, uma semana antes da Páscoa sem beber cerveja. Deus não quer que você fique barbudo 10 dias, 40 dias. Não. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer que você fique sem se embriagar, não é na época da Páscoa, é sempre, é todo dia, o ano inteiro. Deus quer que você obedeça a Ele, as suas palavras, seus mandamentos, os seus ensinos, o ano todo, não é só na semana da Páscoa, entendeu? Então por isso precisamos conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, aprender de Jesus, amém? E hoje a gente vai aprender um pouquinho. Vamos lá, feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor ouça a nossa oração. Sabemos que somos falhos, pecadores, perdoa os nossos pecados, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, Pai, abençoa ela em tudo, Senhor, nas suas necessidades diárias, física, emocional. Também liberta ela de todo mal, de todo vício, de toda cegueira espiritual, de toda idolatria, de todo amor ao dinheiro, meu Pai, amor à imoralidade sexual. Meu Deus, abençoa essa pessoa, salva, liberta em nome de Jesus, Pai. Pai, agora fica conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ensina a Tua palavra através da leitura, do estudo dos versículos bíblicos. Espírito Santo, nos convença do pecado, do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos à leitura, meus irmãos. Lição do dia 20 de abril de 2025. A verdadeira adoração. Deus é espírito. Importa
que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática sobre isso é que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-se plenamente a Ele. Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura que iremos ler junto lá na classe, na igreja, junto com os irmãos, se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 ao 7, o 9, 10, 19 e também o 24. Diz assim a palavra do Senhor. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém e glória a Deus. Vamos para a introdução da lição. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição de hoje. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Ponto número 1. O encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro, a necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia, e para tal teria de atravessar por Samaria.
Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou seria em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Vamos para o ponto número 2, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta do dia, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado Mestre, que disse: "Dá-me de beber." Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição, que é: toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Ponto número 3, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, o nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusivamente dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa, que é: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Amém. Vamos para o segundo ponto da lição, segundo tópico, que é o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Ponto número 1, a adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Quando diz, entre aspas, assim, água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Assim, à luz das suas palavras, neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual, como diz João 4:24. Deus é espírito
E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Ponto número 2. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. João 4:21. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após a sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nestes lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importa o lugar de onde se encontre. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Como diz 1 Coríntios 11, 23 ao 25 e 1 Coríntios 15, 3, 4. Terceiro grande tópico da lição e último, a adoração bíblica. Primeiro, o conceito bíblico de adoração. Na linguagem hebraica, existe uma expressão chamada ishtahavá, que transmite ideia de manifestar um temor reverente, uma admiração e um respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração, que é latreia e proskuneo. Latreia e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskuneo significa adorar, o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo, lá em João 4, 20 ao 24. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou atribuir valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e tudo que ele faz. Ponto número 2. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Lucas 7, 37 e 38 nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que também estamos dispostos a servir plenamente. Ponto número 3, novo ponto. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse
é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos, para nós exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, como diz Romanos 12:1, de tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um, como diz Mateus 6:24. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Ponto número 4 da lição e o último ponto. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42, que diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42, 2. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Finalizamos mais uma lição e concluímos que neste estudo focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a se satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final da leitura, né? E agradecemos a Deus por tudo que Deus tem nos abençoado, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, pela oportunidade de a gente mudar, oportunidade da gente se arrepender dos nossos pecados. Jesus Cristo, Ele falou assim, aquele que quer ir para o céu, que quer ver o reino de Deus, necessário é você nascer de novo, mudar, fazer uma transformação mental, como uma lagartinha se transforma num novo ser, uma borboleta. Assim Deus quer que nós transformemos a nossa mente, né? Pela renovação da palavra de Deus, através da palavra de Deus, nós podemos ser transformados e fazer a vontade de Deus. Jesus falou, necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima.